O estudante, o louco e o catanguês. Antes, uma nota do tradutor. Catanguês é um natural da província congolesa de Katanga, que ficou famosa em razão de numerosos conflitos étnicos em prol de sua autonomia, sendo usado aqui metaforicamente. O sismo institucional do mês de maio não poupou o mundo da psiquiatria. Alguns de seus efeitos deixaram marcas persistentes. Questionamento da hierarquia em certos serviços, estabelecimento de colégios de psiquiatria, separação entre ensino de psiquiatria e de neurologia, etc. Por infelicidade, há boas razões para crer que as coisas foram vivenciadas mais à maneira de um trauma do que de assimiladas e integradas à teoria e à prática. A corrente de psicoterapia institucional estava em princípio mais bem preparada para compreender semelhantes eventos, sendo sua característica justamente a vontade de nunca separar a doença mental de seu contexto institucional e social e, correlativamente, a vontade de realizar uma análise institucional a partir da decifração dos efeitos imaginários, simbólicos e reais da sociedade sobre os indivíduos. Não obstante, é-se obrigado a constatar que essa corrente, sem ter ficado apartada desses eventos, só participou deles de maneira marginal. Essa é a consequência, pensamos nós, de certa imaturidade teórica e de uma fixação nos arcaísmos da profissão médica, neutralidade, apolitismo, etc. Parte da crise da universidade, a Revolução Institucional de Maio trouxe rapidamente os problemas para a escada da sociedade como um todo. Pegou de surpresa quem só tinha visto esses problemas no nível de seu hospital ou de seu setor de higiene mental. Essa evidente inibição dos promotores da psicoterapia institucional não deveria mascarar o fato de que a problemática que tem sido a sua no último decênio tinha potencialmente incidência sobre os fenômenos sociais extraordinários que vivemos. De 1962 a 1966, alguns deles, a pedido da Cooperativa Mútua Nacional dos Estudantes e da UNEF, foram levados a estudar os problemas específicos de higiene mental do ambiente estudantil. No curso de inúmeras discussões com os dirigentes estudantis, foram propostas questões de ordem mais geral que concerniam as características desse ambiente, a carência de instituições universitárias, ao absurdo dos métodos pedagógicos, aos projetos de constituição de grupos de trabalho universitários, clubes pedagógicos, o funcionamento de consultórios universitários de ajuda psicológica, etc. A corrente de psicoterapia institucional, que na época ainda não tinha mais que uma voz relativa nos ambientes psiquiátricos, encontraria, pelo contrário, junto aos responsáveis estudantis do período, uma escuta atenta. Veio-nos a ideia de que o ambiente estudantil sofria os efeitos da segregação social de uma maneira talvez comparável ao que vem vivenciando há muito tempo o mundo psiquiátrico. Tivemos o sentimento de estar na interseção de ambientes residuais que a máquina de Estado tecnocrática não podia integrar. Ao contrário dos psiquiatras e psicanalistas clássicos, julgamos que há uma interação fundamental entre os problemas psicopatológicos individuais e o ambiente social, profissional e político. Logo, os problemas presentes no nível do movimento estudantil podiam ser concebidos de duas maneiras: como fenômenos aberrantes ou marginais, ou como sintomas anunciadores de uma crise social bem maior, algo que alguns deles, naquela época, intuíam. Mais tarde, outros militantes chegaram à direção do movimento estudantil, militantes bem menos preocupados com essas questões, e aos poucos a corrente de psicoterapia institucional distanciou-se dessa problemática, a qual talvez não seja inútil voltar hoje. Insistimos na época no papel das fantasias de grupo, na medida em que podem marcar a inserção particular de diferentes gerações na sociedade e sua articulação entre si. Por exemplo, a fantasia dos barbudos de 14 e 18 anos fazia eco ao dos bolcheviques de 1917. As fantasias da nova Belle Époque de 1936, a da Guerra Civil Espanhola, as do nazismo. Depois as da libertação, da Guerra Fria e assim por diante.
Não converia apreciar o respondente fantasmático das barricadas de maio a partir do fato de que a geração que foi seu suporte foi também a que esqueceu as atrocidades francesas durante a Guerra da Argélia e a da condenação militante, num contexto de unanimidade bem pensante, da agressão americana ao Vietnã? As contradições sociais não são vividas pelas massas como uma problemática teórica. São apreendidas numa ordem imaginária, massificadas em alternativas simplificadoras, sendo por intermédio de uma fantasmática de grupo que se presentificam as pulsões sociais de morte ou as perspectivas de progresso, as cidades futuras, os amanhãs que cantam, etc. A partir do fim da Guerra da Argélia, tornou-se manifesto que grande número de estudantes buscava uma reconversão militante, uma perspectiva mobilizadora que lhes permitisse sair, ainda que só no plano imaginário, do gueto universitário. De 1963 a 1966, as correntes de esquerda que assumiram a direção da UNEF tentaram orientar o movimento estudantil para uma assunção de problemas do meio estudantil enquanto tal. A questão do controle estudantil foi evocada no nível das estruturas da universidade e no nível pedagógico. Os estudantes foram chamados a tomar consciência da especificidade de sua condição, de seu papel na sociedade, de suas responsabilidades com relação à produção, à luta de classes, etc. Lembremos que já em fevereiro de 1964 se tentou uma primeira ocupação da Sorbonne. O poder do Estado foi então empregado para sabotar sistematicamente tudo que seguisse essa direção. Recusa de diálogo com a UNEF, da qual foram retiradas todas as subvenções em benefício da FNEF, Fédération Nationale des Étudiants de France, Federação Nacional dos Estudantes da França. O movimento operário, por sua vez, manipulou ou pura e simplesmente ignorou o movimento estudantil. Liquidação da UEC, União dos Estudantes Comunistas, pelo PCF, controle pelo PSU do Bureau Nacional da UNEF. As correntes de esquerdas da UNEF dispersaram-se. A organização perdeu progressivamente sua substância e foi a alguns grupúsculos de extrema esquerda que coube continuar a garantir um mínimo de animação política nesse ambiente. Essa situação teve duas consequências: o abandono de todo verdadeiro programa de transformação da universidade e o retorno a certo desconhecimento dos problemas especificamente estudantis. E os esquemas de explicação política sempre remetem ao nível da sociedade global ou às relações internacionais, com o que isso implica de formalização dogmática e de modo sectário e burocrático de organização. Mas no final, isso ainda assim forneceu os recursos para que alguns estudantes tivessem uma formação política, ampliassem sua visão das coisas e evitassem o imobilismo. Mesmo assim, os militantes e professores que haviam tentado desenvolver uma forma original de compreensão sociopolítica do meio estudantil viram então sua influência completamente liquidada. Milleberg, Lapassade, Bourdieu, Passeron, etc. O começo da reconversão militante só veio acontecer com a organização de lutas de massa contra a agressão americana ao Vietnã e com a atividade de solidariedade anti-imperialista com os movimentos revolucionários da Ásia, da América Latina e da África. Na época, assistiu-se ao desenvolvimento de uma nova forma de mobilização que implicava um permanente envolvimento militante, como aconteceu, em particular, com os comitês Vietnã de base. Mas esse problema internacional em que a França não tinha envolvimento direto só podia tocar, não obstante, uma pequena minoria de vanguarda. A luta contra a agressão americana só tinha, por força das circunstâncias, um alcance metafórico, trazendo apenas uma resposta bem distante à dúvida angustiada que afetava diariamente a massa de estudantes que errava sem perspectivas num mundo absurdo. Nanterre, no começo de 1968, é o resultado, o símbolo dessa falência geral, tanto da política governamental como do sindicalismo estudantil. A arquitetura da coisa já cria. O clima. Uma simples visita aos lugares permite sentir a angústia. Aquele campus é a própria imagem de um mundo estudantil apartado do resto da sociedade,
apartado do mundo do trabalho e, como para melhor marcar a coisa por contraste, aquela universidade está situada justamente no coração de uma das mais antigas municipalidades comunistas. Foi ali que se produziu uma ruptura subjetiva singular e radical que se encarnou em ações exemplares. A Juventude de Maio desenvolveu, a partir disso, uma considerável atividade imaginária que nos propomos situar no registro daquilo que denominamos fantasias transicionais. Fantasias que voltam à realidade por meio de uma atividade projetiva, cabe dizer, de enorme alcance. A ação exemplar dos militantes do 22 de março em Nanterre instaurou-se a maneira de uma interpretação da parte de pessoas que se achavam em posição de transferência, ou, para dizer tudo, totalmente entregues à praia, na qual o ministro aconselhou Cohn-Bendit a mergulhar, à guisa de resposta a perguntas que lhe tinham sido feitas sobre os problemas sexuais do meio estudantil. A partir de Nanterre, formou-se uma cadeia significante. Uma escalada ininterrupta chegou quase a ponto de questionar o conjunto da sociedade francesa, e que teve repercussões igualmente consideráveis no plano internacional. Os dois tipos de poderes dominantes, o poder do Estado e o poder das organizações operárias, viram seus fundamentos ameaçados. Um novo esclarecimento foi aplicado a uma crise latente do conjunto das sociedades industriais. Por algum tempo, o próprio poder se viu sob o efeito de Medusa, fascinado. O efeito de surpresa fora total e, sem dúvida, esse momento nunca mais vai se repetir, porque mais tarde a burguesia atribuiu o devido valor a esses fenômenos e se empenha em secretar sistemas repressivos e antitoxinas de todo tipo. Há aí, fenomenologicamente, uma característica de irrupção revolucionária. Surge algo que era inimaginável no dia anterior. A imaginação se viu liberta e tem vocação de tomar o poder. Terá sido um delírio? Como interpretar o ressurgimento de temas há tanto tempo ocultados? É nesse ponto que se poderia tornar operatório o conceito de fantasia transicional. Ele autoriza um modo de representação de algo que é por sua própria essência irrepresentável. A ruptura radical, um outro estado de coisas possível, uma diferença absoluta, um engajamento revolucionário sem garantias e em gestação. Os temas anarquistas que tinham sido recalcados pela fantasmática bolchevique, as barricadas, a fraternidade, a generosidade, a libertação do indivíduo, a recusa de toda forma de hierarquia e de restrição, a exaltação coletiva, a poesia permanente, o sonho, pareciam definitivamente enterrados e não mais relevar a não ser de uma espécie de regressão, de infantilismo coletivo. As pobres crianças não passavam, para resumir, de mal compreendidos, mal amados, criaram para si uma espécie de psicodrama. Não havia, pois, razão de se inquietar demais. Estava-se apenas diante de um processo de autocura, no final das contas, o meio mais seguro de amanhã chegar a uma melhor integração. Não resta dúvida de que alguma coisa desse tipo estava presente na compreensão de tecnocratas da estirpe de Edgar Faure, ministro da Educação. A metodologia psicanalítica nos poderia levar a ver as coisas de outra maneira. Não seria este retorno do recalcado de antes do bolchevismo o sintoma de que os meios de defesa secretados pela sociedade não mais conseguem responder às suas pulsões profundas? Estabeleceu-se uma espécie de cumplicidade de longa data entre a social-democracia, as organizações comunistas, de um lado, e o poder do Estado, do outro. Viu-se claramente que, sem o apoio das organizações sindicais, o governo golista e os patrões jamais teriam como recuperar o controle da situação. Teria bastado que a greve dos ferroviários se prolongasse ou que estourasse uma verdadeira greve na EDF, empresa de geração de energia, para que as forças da repressão ficassem completamente paralisadas e que se desencadeasse de maneira irreversível uma prova de força revolucionária. Todas as engrenagens institucionais que eram as da sociedade francesa, digamos que a partir de 1934, para usar uma data correspondente a uma importante virada do Partido Comunista Francês, revelaram uma carência.
Para decifrar essa imensa rachadura, os militantes revolucionários dispunham apenas de sistemas imperfeitos de formalização. Alguns grupúsculos tinham elaborado, é verdade, seu esquema de explicação, mas ele permanecia programático e só atingia uma minoria de militantes. Nessas condições, a carência de conjuntos institucionais foi sentida e expressa, no essencial, de modo imaginário. Para isso, usaram-se os recursos à mão. Uma imensa massa de estudantes, mas também de operários, de professores, de intelectuais, exprimiu-se à sua maneira por meio de atos simbólicos, de lutas exemplares, do ressurgimento de temas históricos, do questionamento da sociedade de consumo, numa espécie de festa e mesmo de potlatch, dádivas, que incidiram seletivamente sobre os automóveis, etc. O caráter de arcaísmo que puderam assumir certas formas de luta ou de modos de organização é algo vinculado ao fato de não haver recurso senão as formulações e imagens antigas como material significante de novas situações. A evolução das forças produtivas trouxe à luz, de maneira cada vez mais imperativa, um modelo particular de indivíduos produtores e consumidores de imagem de si mesmos. Ou seja, essa imagem se tornou uma engrenagem essencial da própria máquina econômica. Por isso, a legitimidade da existência de si passa menos por instituições como a família, a profissão, o grupo social, a igreja, a pátria, e bem mais pelo lugar ocupado no seio das estruturas econômicas. O papel primordial que o consumo ocupa, na qualidade de elemento regulador da produção, supõe a determinação prévia de uma imagem estereotipada de todos os tipos de indivíduo a título de modelo normalizado. Não obstante, de maneira antagônica, essas mesmas forças produtivas requerem, antes de tudo, fatores humanos. É menos a força de trabalho medida em tempo do que a qualidade de seu trabalho e sua posição estrutural no instrumento de produção que especifica o trabalhador da sociedade contemporânea. O que importa, para resumir, é a produção de significante. E a produção de significante é inseparável da produção de unidades subjetivas, isto é, da produção de instituições. A contradição reside no fato de as forças produtivas tenderem, de um lado, a sujeitar os indivíduos em modelos estereotipados e, do outro, exigir, com a organização do trabalho, a formação profissional, as inovações tecnológicas, a reciclagem, a pesquisa, etc., a produção de unidades subjetivas cada vez mais elaboradas. A instituição precedia a produção, na época em que era a instituição que legitimava a existência por meio das corporações, da hierarquia, da religião, etc. Essas instituições não eram articuladas à produção tal como são hoje. Em geral, herdavam sua estrutura de relações de produção anteriores ao período do capitalismo e algumas delas ainda permaneciam marcadas pela época feudal. Foram, por outro lado, estas últimas as particularmente visadas pelo movimento de Maio, a ordem dos arquitetos, dos advogados, dos médicos, etc. As instituições legitimadoras tendiam a existir por si mesmas, como fundamento da ordem estabelecida. Participar dessa ordem era uma coisa em si, sendo a ordem, com O maiúsculo, o suporte de desejos inconscientes particulares, desejos cuja expressão podia traduzir-se num juramento ou por emblemas como a beca, a toga, a cátedra, etc. A Revolução Industrial tende, pelo contrário, a fazer que a máquina de produção preceda a instituição. A máquina tornou-se o suporte por excelência do sujeito institucional. A Revolução Industrial tende a expropriar as instituições, a privá-las de sua substância metafísica. Só a evolução das máquinas produtivas e das estruturas de referência econômica não é apreendida diretamente pela consciência. As classes sociais continuam a banhar-se numa espécie de ambiente natural imaginário. Estão sempre em busca de uma estabilidade fantasmática. Resulta disso um afastamento cada vez mais marcado com relação às transformações das forças produtivas. Certa representação clássica da nação ou da classe operária não tem hoje outro suporte que não os políticos, os militantes e as organizações que, qual um clero, continuam a encarnar para ela o respondente fantasmático.
O deputado que, do fundo da alma e da consciência, declama em nome do interesse geral, faz rir. Mas o mesmo ocorre com o militante que busca fundar a legitimidade de sua ação presente em uma participação na resistência ou em sua fidelidade a certa imagem que faz para si da classe operária. Por mais ridículo que seja, o teatro militante, animado por dirigentes das diversas boutiques políticas, não constitui menos para estas o mundo oficial da representação, inevitável e restritivo. Há, felizmente, ambientes residuais, como o meio estudantil ou o mundo psiquiátrico, ambientes que resistem à integração geral. Esses dois ambientes, por outro lado, ocupam uma posição particular no que se refere à produção significante. No mundo universitário, a produção de significantes é cada vez mais desassujeitada, apartada da sociedade. Isso é especialmente sensível no domínio literário e artístico. A produção de uma pesquisa autêntica dificilmente é consumível, uma vez que questiona a ordem social. A essência do consumo de massa consiste, pelo contrário, em contornar a verdade, evitar o face a face com o sujeito, com o desejo, com a singularidade. No limite, a posição dos estudantes e dos universitários com respeito à produção significante aproxima-se da dos doentes mentais. A neurose e a loucura, como suporte da verdade, padecem de uma permanente repressão. Freud, por ter descoberto a função de verdade do sintoma, teve de defender sua obra de um amplo empreendimento de recuperação. O objetivo era e continua a ser reduzir a doença, defini-la de modo tal que não ameace em nenhum aspecto a boa consciência cotidiana. A meu ver, para os militantes revolucionários que, seja qual for o ângulo, se acham envolvidos com a loucura, com a neurose, com a delinquência, e cada vez mais com a juventude, a infância, a criação, aflora o problema de apreender o alcance sintomático do desvio como recurso de interpretação do conjunto do campo social. Não se trata, pois, de aceitar passivamente ver a singularidade como condição do intelectual ou do louco reduzida à ordem do geral, mas, pelo contrário, ler o mundo moderno a partir da singularidade de sua posição subjetiva. Paradoxalmente, quanto menos respondem ao desnudamento da angústia do sujeito desejante, tanto mais as instituições da sociedade capitalista contemporânea voltam a conferir uma vitalidade artificial a seu fundamento mais arcaico. A questão nacional, o regionalismo, o racismo, o culto da família conhecem uma extraordinária revivescência que se apoia em imensos recursos publicitários. Contudo, isso não passa de recurso precário, que não tem verdadeira incidência no nível inconsciente. Vê-se com clareza, por exemplo, que o internacionalismo de fato das forças produtivas torna completamente absurda a política patriótica de um de Gaulle. Está na mesma linha desse fascínio recuperado pela família, a província ou a pátria, o culto ao indivíduo. Reavaliar a verdade do sujeito não é necessariamente valorizar o papel de indivíduo. Querer furtar o sujeito à hidra social não implica necessariamente chegar a soluções individuais. No plano do urbanismo, por exemplo, a alternativa aos grandes conjuntos não é fatalmente a pequena residência individual. A serialidade egóica dos indivíduos tomados no âmbito da massa conviria opor a articulação significante de sujeitos inconscientes e de grupos sujeitos capazes de marcar uma ruptura nos processos de identificação. Nesse sentido, talvez se possa considerar o movimento de 22 de março, em seus primórdios, como o protótipo de um grupo sujeito. Tudo girou em torno dele sem que ele se tenha constituído numa totalização que o fechasse e o tornasse presa de outros movimentos políticos. O movimento de 22 de março esforçou-se por interpretar a situação, não em função de uma perspectiva programática fixa ao longo de sucessivos congressos, mas na medida mesma em que lia a situação em seu desenrolar diacrônico. A atitude do poder de Estado, da polícia, lhe dizia, na forma de mensagens invertidas, o que lhe convinha articular. O movimento de 22 de março recusou-se a encarnar em si a situação, não tendo sido o suporte que permitisse à massa operar a transferência de suas inibições.
A ação exemplar desse grupo de vanguarda abriu o caminho, afastou interditos, criou as condições de possibilidade de uma compreensão, uma nova articulação lógica, sem fixar numa dogmática. É sem dúvida a primeira vez que um movimento de caráter político integrou a esse ponto elementos psicanalíticos. Os limites que encontrou nesse domínio são certamente imputáveis aos próprios limites da teoria psicanalítica, ou ao menos daquela que mais o impregnou. O culto da espontaneidade, certo naturalismo, procede sem dúvida do retorno massivo da angústia diante do desconhecido. É certamente o que concedeu ao Partido Comunista, aos grupúsculos e ao próprio movimento 22 de março a possibilidade de uma localização mais tranquilizadora do fenômeno, a saber, o conformismo anarquista. Tudo contribuía para fechar a questão. Contudo, não resta dúvida de que o futuro do movimento operário depende de sua capacidade de integrar certo número de elementos identificáveis na teoria freudiana. De nada serve denunciar o burocratismo das organizações tradicionais se só tiver condições de remeter sua causa a um ou outro erro estratégico ou tático, a um ou outro momento de virada da história do movimento operário. Na verdade, é toda uma lógica significativa que leva ao piramidismo organizacional em que as organizações de massa, os militantes de base, o partido, o comitê central, o birô político e o secretariado são presa de uma articulação serial que não deixa lugar algum à expressão autêntica das massas e dos indivíduos. Uma economia libidinal de caráter homossexual impregna, em geral, as organizações militantes, impedindo-lhes todo acesso verdadeiro ao outro, que pode ser tanto jovem a mulher como a outra raça, o outro povo. O piramidismo das organizações políticas não passa de respondente da organização social dominante. Com certeza, a solução não há de ser buscada nas receitas psicossociológicas. A alienação no nível do grupo provavelmente não é reabsorvível enquanto tal. Nenhuma psicanálise de grupo poderia curar um grupo. O que, porém, parece ter sido esboçado na instauração dos comitês de ação é que seja possível uma espécie de atividade analítica no nível das próprias massas. Essa atividade analítica não pode ser concebida como um fato de um objeto apartado das massas que se consideraria sua vanguarda, mas antes como um sistema em interação permanente, adjacente à expressão das massas. Os militantes estudantis que foram para Flins tiveram condições de se integrar às lutas dos operários e da população sem ser sentidos como um coro estranho. A atividade analítica do grupo não tinha por objetivo ajustar os indivíduos ao grupo, mas, pelo contrário, fazer que o grupo, como estrutura opaca, não se substituísse à problemática significante do movimento de massas. Ela corta a cadeia significante a fim de abri-la a outras potencialidades. A atividade do grupo militante não se destinava a fornecer uma resposta pronta, a enxertar de logos uma demanda suposta, mas, pelo contrário, destinava-se a aprofundar a problemática, destacar a singularidade de cada etapa do processo histórico. É precisamente por ter conseguido preservar durante todo um período a mensagem singular de que era portador, que o movimento 22 de março pôde ser entendido em ambientes e países totalmente diferentes entre si. Por exemplo, o temor de um movimento similar iria precipitar muitas coisas na Tchecoslováquia. O dilema no meio psiquiátrico é com frequência elaborado em termos de transformação interna ao hospital ou de intervenção preferencial no setor. Talvez houvesse uma simetria a estabelecer entre a fantasia de uma revolução no interior do asilo e aquela outra fantasia que sustenta a legitimidade da revolução num só país. Em contraposição a isso, toda uma corrente anglo-saxã de psiquiatria social, de antipsiquiatria, se propõe hoje a intervir na sociedade para reabsorver de alguma maneira o problema psiquiátrico no seio do campo social, reduzindo assim a alienação mental à alienação social. Retornamos sempre ao mesmo ponto. A loucura é sentida como um escândalo,
sendo conveniente negá-la e reprimir todas as suas formas de manifestação. Os psiquiatras e o conjunto dos trabalhadores da psiquiatria têm, por certo, muito a fazer para transformar, humanizar, abrir suas instituições. Mas talvez sua real responsabilidade deva situar-se para além disso. Sua inserção particular nesse ambiente residual deixa-nos em condições de contestar radicalmente o estatuto e a metodologia das ciências humanas, da economia política e do conjunto de referentes institucionais em sua qualidade de estrutura de desconhecimento das posições subjetivas de todas as categorias de irrecuperáveis, os catangueses de todos os horizontes, e protótipos, nesse sentido, do militante revolucionário autêntico, bem como do homem novo da futura sociedade socialista. A psiquiatria e as ciências humanas parecem dever ser, por definição, apartadas do domínio político. Outra psiquiatria, articulada a outra política, ao estilo da que vimos surgir no mês de maio, talvez venham estar no futuro no prolongamento uma da outra.